Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Cláudia, ao podcast Odisseia. Hoje quero-vos falar sobre 8 equívocos que temos sobre a leitura. Primeiro, achamos que só podemos ler uma palavra de cada vez. Aqui está uma ideia que provavelmente data do início do período escolar. Após a nossa primeira fase de decifração das sílabas e depois das palavras, a maioria dos leitores está a tentar melhorar a sua técnica de leitura. Passamos todos por lá. Desta forma, sempre que leem, literalmente é uma palavra de cada vez. Ao praticar exercícios de treino de 15 minutos para duplicar a velocidade da leitura, facilmente se consegue ler grupos de palavras. Segundo equívoco, não poderá ler mais de 500 palavras por minuto. Já encontrei imensos artigos científicos sobre o assunto na internet. Se continuar a treinar, é possível ir muito além das 500 palavras por minuto. Para vos explicar o que é 500 palavras por minuto, estamos a considerar numa hora, num livro que estamos a ler, para não assustar ninguém quando digo isto. Normalmente, uma velocidade média de leitura, quando falamos numa leitura silenciosa, porque depois, quando dizemos em voz alta, a velocidade de leitura reduz ligeiramente, mas uma velocidade média de leitura estamos nas 200 palavras por minuto. 183 palavras por minuto, em média, segundo algumas performances de mais de 6.000 participantes que já fizeram o teste desta leitura rápida. Terceiro equívoco é que a leitura diminui rapidamente a nossa concentração. Ler lentamente, aí sim estamos a diminuir o nosso nível de alerta. O cérebro fica um bocado entediado, aborrecido e faz com que a mente pense em outras coisas. Assim que alterar o modo de leitura, a velocidade da sua leitura, o seu cérebro vai acalmar. É um dos efeitos benéficos do olhar periférico e que vai começar a prestar mais atenção sem esforço. Porque deixamos de ler só uma palavra, mas utilizamos a nossa periferia da nossa visão para abranger mais informação. Logo, o cérebro vai estar mais atento. Ler rápido reduz o prazer da leitura. Algumas pessoas pensam que quem lê rápido está nervoso e não gosta do prazer da leitura. Eu gostaria de dizer que eles é que não sabem o que perdem. As técnicas de leitura rápida ou leitura eficaz tornam a leitura mais fácil e menos cansativa. E eu até vos garanto que é bastante agradável. Quinto, a leitura em velocidade média é normal. Esta ideia é completamente errada. É verdade apenas para as pessoas que desconhecem a leitura dinâmica. Para aqueles que aprenderam as técnicas básicas, ler devagar é quase uma heresia. É como querer conduzir o seu carro enquanto ele está parado, enquanto você está parado dentro dele. Não avança e o motor arrefece. Por isso, aumentar a velocidade de leitura adapta-se a que tipo de livro e que tipo de leitura queremos fazer. Isso é uma leitura dinâmica. Nós não vamos ler da mesma forma um livro técnico, por exemplo, para o nosso trabalho ou para os estudos, que um romance. Temos que adaptar a nossa estratégia de leitura à nossa leitura, à leitura pretendida. Isso é a leitura dinâmica. O nosso sexto equívoco fala sobre aplique sempre técnicas de leitura dinâmica. Claro que esta é uma tentação quando começamos, porque achamos que quando aprendemos mais sobre a leitura eficiente, queremos usar todas as técnicas e estratégias. Mas, na verdade, como eu disse antes, o seu estilo de leitura deve-se adaptar-se ao seu objetivo. E aí sim vai poder definir como é que vai abordar, qual estratégia vai utilizar para ler de uma forma eficiente. Certamente não vai abordar um romance de igual forma que aborda um livro técnico, não é? O prazer dessa leitura não é o mesmo e o objetivo da sua leitura também não. É importante definir qual é o objetivo da sua leitura antes de começar. Sétimo equívoco, não leia com o dedo. Isto foi quase o que o nosso professor de primeiro ciclo nos disse. No entanto, ao aplicar técnicas de leitura de 15 minutos para duplicar a sua velocidade de leitura,
saberá como é que é importante ler com um guia visual. Um guia visual pode ser o seu dedo, pode ser uma baguete de uns pauzinhos chineses, pode ser uma folha. Vai realmente ajudar os seus olhos a concentrarem-se na palavra ou no grupo de palavras que escolhe ler. É extremamente benéfico, por isso use e abuse do seu dedo para ler. E o nosso último equívoco sobre a leitura eficiente é que todas as palavras do texto devem ser lidas. Isto não é obrigatório. Alguns testes e investigações demonstram que a compreensão não é prejudicada quando perdemos certas palavras. É como ler um texto em inglês desconhecendo algum vocabulário. De certeza que já vos aconteceu. E porquê? Porque em muitos dos livros que lemos, ou dos textos, ou dos PDFs, existem os artigos, adjetivos, uma série de pronomes que nos ajudam a perceber melhor, sim, mas também servem para encher, entre aspas, o texto ou o livro. As informações mais importantes, o nosso cérebro vai compreendê-las e vai fazer o que ele faz todos os dias, que é prever, fazer associações com o que ele já conhece e vai dar-nos o sentido dessa frase. De certo já vos aconteceu ler 3 ou 4 ou 5 palavras num texto e perceber o que é que quer dizer. Nós temos esse exemplo todos os dias, quando enviamos mensagens em que colocamos emojis, em que não dizemos as palavras até o fim ou escrevemos as palavras só com 2 ou 3 letras e o nosso cérebro sabe perfeitamente o que é que quer dizer. Por isso, com estas dicas todas, com estes equívocos, podem perceber que a leitura pode ser eficiente, se assim o desejarem. E claro, também podem continuar a escolher de ler para ter o prazer dessa leitura. É realmente uma decisão que é vossa, quando definem como é que querem ler. Espero que este podcast vos tenha trazido mais informações sobre a leitura eficiente e que vos dê vontade de ler e de bem definir como é que querem ler. Convido-vos a guardarem uma atitude, já sabem, positiva, criativa e criadora. Espero que estes podcasts sejam úteis, que aumentem a vossa caixa de ferramentas para terem a melhor saúde cognitiva, emocional e física possível. E digo-vos até breve.